O que tem impedido você de viver as promessas que o Senhor te fez? A primeira coisa que eu quero te falar é: não tem sido o Senhor, porque aquele que te prometeu é fiel e justo para cumprir. Mas a verdade é que muitas vezes nós não temos vivido as promessas que o Senhor tem nos feito. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos para que a gente possa se aproximar do cumprimento das promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Quem aí quer viver as promessas do Senhor? Glória a Deus. Galerinha, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é intimidade. O primeiro ponto fala sobre como você vai conseguir encontrar as promessas do Senhor se você nem conhece aquele que te prometeu. Como você vai encontrar algo que você não conhece? Fica difícil, não é? A gente tem confundido os nossos sonhos e os nossos desejos com as promessas que o Senhor nos fez. E por isso tem sido difícil a gente viver as promessas do Senhor, porque no final a gente está buscando as promessas que nós mesmos fazemos a nós. Pensa bem, muitas vezes alguém, no anseio de se casar, de forjar uma família, se apressa demais, mano, e casa com alguém com quem ele acaba não querendo passar o resto da vida junto. Família é um plano do Senhor, mas adiantar esse plano pode te custar caro. Não escolher bem o noivo e a noiva que o Senhor separou, sonhou para você, tentar adiantar isso pode tomar de você um presente precioso que o Senhor tem para você. Entenda, mano, o Senhor não tem nada contra os seus bons planos e os seus bons sonhos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus fala para a gente em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor não tem problema com os seus bons planos ou com os seus bons sonhos, mas tem algo que o Senhor tem para você que é muito maior do que os seus planos e seus sonhos. São os planos dele e os sonhos dele para a sua vida. É por isso que ele fala para que a gente busque isso nele. Olha que poderoso a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que os planos do Senhor nos faz prosperar, não nos acrescenta dor, planos de nos dar esperança e um futuro. Isso está lá em Jeremias 29:11. E o grande problema é que a falta de intimidade com o Senhor nos impede de reconhecer a sua voz e, por sua vez, nos impede de reconhecer os sonhos que ele tem para nós. Eu quero ler com vocês, mano, um texto que fica lá em João 10:27. Se liga bem no que fala nesse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse texto tem 2 chaves poderosas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira chave é: as minhas ovelhas, tem aí o texto? O que as ovelhas fazem? Não escutei, gente. O que as ovelhas fazem? Me ouvem. As minhas ovelhas me ouvem. Qual foi a última vez que você entrou no secreto, sem uma lista de presente para o Senhor, só para ouvir a voz dele? Faz tempo? Como você vai reconhecer as promessas do Senhor se você não reconhece a voz daquele que te promete? A verdade é que na maioria das vezes, gente, solta um pedzinho se puder, fica melhor para dar um clima. Não tem pé de preto? Amém. Muitas vezes, mano, a gente tem entrado na presença do Senhor com uma lista de presente, achando que o Senhor é um Papai Noel. E em vez de a gente ouvir a voz do Senhor, nós ficamos na presença do Senhor, somente pedindo a Ele. E por passar o tempo todo pedindo ao Senhor, nós não conseguimos escutar aquilo que Ele nos promete. Nós não conseguimos escutar os sonhos e planos que Ele tem para nós. Obrigado, Lucão, você é fera, cara. Nós não paramos nenhum momento sequer para ficar em silêncio em sua presença, para ouvir aquilo que Ele tem para o nosso coração. Você consegue entender o quão prejudicial não ouvir a voz do Senhor é para a sua família, para a sua vida e para a sua família?
Os planos que o Senhor tem para você não são só para você, são para sua família, para sua casa, para o seu lar. E a falta de intimidade que você tem com o Senhor tem refletido na sua casa. A segunda chave que esse texto nos mostra é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa segunda mostra a importância de nós não só conhecermos sobre o Senhor, mas também de ser conhecidos por Ele. E sabe qual é o nome dado quando uma pessoa se relaciona para conhecer uma outra? Intimidade. Aqueles que ouvem a voz dele são também conhecidos dele. Se não ficou claro para você, mano, a importância de você ter uma intimidade com Deus, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fica no livro de Marcos 6, de 1 a 6. E não precisa nem ler lá, porque senão vai ficar longo. Essa passagem fala de um povo, de uma cidade, que esperava ansiosamente uma promessa do Senhor. Eles esperaram por centenas de anos o cumprimento de uma profecia, a vinda do Messias, a vinda do amado, do esperado das nações. Mas algo curioso aconteceu. Quando Jesus chega nessa cidade, a palavra de Deus fala que ele não pôde fazer ali muitos milagres, nem muitos sinais, a não ser curar algumas pessoas. E isso acontece porque aquele povo não reconheceu quem Jesus era. A palavra de Deus fala ainda que eles falavam: nossa, mas esse aí não é o filho de Maria, o irmão Tiago, Simeão, as irmãs dele não estão aqui conosco? Esse aí é o Messias? Por eles conhecerem sobre Jesus, eles não puderam conhecer Jesus intimamente. E por eles não reconhecerem intimamente Jesus, eles não puderam receber a promessa que eles tanto ansiaram. O Messias passou por aquela terra e não pôde fazer ali muitas coisas. E a pergunta que eu faço para você é: e aí, Jesus tem passado pela sua casa e tem conseguido fazer muitas coisas? Ou a intimidade com Ele tem roubado de você as promessas que Ele tem para a sua vida? A intimidade com Ele nos ajuda a reconhecer as suas promessas. Busque a intimidade com o Senhor. O segundo ponto é: confie nas promessas de Deus, tenha fé nelas e não se distraia. Outra coisa que tem nos roubado da presença do Senhor, que tem nos roubado as suas promessas, são as distrações. E como tem distrações no tempo de hoje, não é não? Eu acho que nunca houve um tempo onde houve tantas distrações quanto o tempo de hoje. E por estarmos tão distraídos, nós não temos notado as promessas de Deus se aproximarem, mano. No livro de Mateus 2, de 1 a 16, nós vemos algo interessante acontecer aqui. Essa passagem relata o momento em que, logo após o nascimento de Jesus, 3 reis sábios chegam até a presença dele. Quando eles chegam até lá, eles encontram Jesus ainda no colo de Maria. E a palavra fala que esses 3 reis sábios se prostram, adoram o Senhor e entregam a Ele os presentes, entregam a eles tesouros, ouro, incenso, mirra. E o mais curioso dessa passagem é o contexto em que ela acontece. Porque Jesus nasceu naquela terra, mas os seus não o reconheceram. Os seus não estavam prontos para reconhecer a promessa que lhe foi dada. As profecias indicavam a vinda do Messias, que ele nasceria em Belém, de uma virgem, mas o seu povo não estava atento às promessas. Talvez você pense: cara, ô Douglas, mas era difícil naquele tempo, cara. Como é que os caras iam prever a vinda de Jesus, o nascimento dele? 3 homens estavam atentos para a promessa do Senhor. 3 homens estavam atentos para os sinais que o Senhor estava dando. 3 homens reconheceram quem Jesus era no dia do seu nascimento. Não estar atento às promessas do Senhor
tem te roubado aquilo que Ele tem te prometido, meu irmão. Talvez você não tenha percebido, mas o inimigo tem usado de distrações para roubar as promessas que Ele tem para você e para sua família. E olha que precioso, eles não só reconheceram o nascimento do Messias, mas eles reconheceram quem Ele era. Repare que os presentes que eles entregam a Jesus é ouro, incenso e mirra. E eu sempre me perguntei, por que esses caras entregaram isso para uma criança? Vocês já viram alguém entregar incenso, ouro e mirra para um bebê, mano? Eu nunca vi. Falei, cara, eles podiam ter levado uma roupinha, uma coberta, um brinquedo. Porém, eles não tratavam Jesus como uma criança. Eles sabiam que eles estavam lidando com o Rei, o Filho de Deus. E olha só que poderoso o que significa cada um desses símbolos. O ouro simboliza a majestade de Jesus. O ouro naquele tempo era algo exclusivo da nobreza. O incenso era utilizado somente para os deuses, em cultos. A mirra simbolizava cura da nossa terra, porque a mirra naquele tempo era usado como bálsamo para trazer cura. Aqueles 3 reis sábios não só reconheceram a vinda do Messias, eles reconheceram que ele seria um rei, reconheceram que ele era o Filho de Deus e reconheceram que ele traria cura para o mundo. Cara, você tem conseguido reconhecer as promessas que Jesus tem para a sua vida, mano? Você tem conseguido receber isso e guardado no seu coração, confiado nisso que Ele tem para você? Se você não consegue guardar e confiar nas promessas que Deus tem para a sua vida, o inimigo vai roubá-las com facilidade. E a verdade é que hoje a gente não tem nem dificultado para Satanás. A gente tem deixado realmente os nossos tesouros, as nossas promessas ao céu aberto, para que Ele mexa quando Ele quiser. Nós precisamos nos atentar nisso. Jesus nasceu entre o seu povo, e o seu povo não reconheceu. Jesus passou pelo seu povo, quando Ele já tinha feito milagres e maravilhas, e o seu povo não o reconheceu. Você tem reconhecido quem Ele é? Você tem reconhecido as promessas que Ele tem para a sua vida? Confie nas promessas que Ele tem para você. Guarde-as no seu coração. Guarde-as no fundo do seu espírito e lute por elas, para que você possa viver todas as promessas que Ele fez para você. Amém? Tá todo mundo comigo? Aleluia. E por último, mas não menos importante, obediência. A obediência ao Senhor é o que vai fazer você viver grandes coisas na presença dEle. Não se distraia, irmão. A gente está falando sobre distração, não se distraia. Não permita que o inimigo roube a sua mente agora, amém? E é aqui onde muitas vezes nós encontramos as maiores dificuldades. Nós queremos viver as promessas do Senhor. Quem aqui quer viver as promessas do Senhor? Tem gente que não levantou a mão, gente. Vocês estão querendo viver a promessa de quem? Quem aqui quer reviver as promessas do Senhor? Amém, aleluia. Ô Senhor, obrigado. A verdade é que muitos de nós queremos viver as promessas do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não está disposto a passar pelos processos, porque os processos para que a gente chegue na promessa nos tiram da zona de conforto, nos custam caro. Muitas vezes, mano, eu e a Gabi temos escutado jovens e adolescentes falar dos sonhos que ele tem de trabalho, os sonhos de cursos que eles querem fazer na faculdade, mas a verdade é que nós temos visto poucos deles estudando e se preparando para realizar as promessas que o Senhor fez para eles sobre isso. Nós temos visto
Casais dizendo que querem viver um relacionamento transformado, mas não estão dispostos a sacrificar o conforto do seu ego. Não estão dispostos a abrir mão de coisas pequenas para a felicidade do outro. A gente precisa entender que o relacionamento entre homem e mulher, nós casamos para fazer o outro feliz. E eu aprendi isso com bons pastores aqui, ó. Nós casamos para fazer o outro feliz. Porque se eu aprender a ficar feliz com a felicidade da Gabi, eu sempre vou estar feliz. Porque eu vou buscar a felicidade dela e quando ela estiver feliz, eu fico feliz. Olha que cíclico. Muito mais fácil. O problema é que a gente não quer isso, mano. A gente não quer abrir mão do controle. A gente não quer passar pelos processos. Nós também temos escutado os pais falando: ai, nossa, Douglas, eu queria tanto ver meu filho vivendo todos os planos e sonhos que o Senhor tem para a vida dele. Mas a verdade é que nós temos visto poucos pais tendo tempo de qualidade com seus filhos e mostrando para eles os sonhos e planos que o Senhor tem para a vida deles. Meu irmão, entenda algo. Para você viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida, você precisa passar pelos processos. E isso não torna Deus mau. Mostra que Ele te ama. Porque se Ele te entregar uma promessa antes do tempo, você vai quebrar a sua promessa. Você vai conseguir perdê-la. Nós precisamos nos preparar para receber as promessas do Senhor. Amém? Entenda, se você não está disposto a passar pelos processos, você não vai conseguir receber as promessas que o Senhor fez para a sua vida. E eu quero trazer aqui para vocês o exemplo de um grande homem de fé, Abraão. Olha que louco. Deus promete a Abraão que ele vai deixar uma terra para os herdeiros de Abraão. Isso aí, Deus vai prometer para Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Mas sabe o que Deus pede para Abraão em Gênesis capítulo 12? Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Para que Abraão recebesse uma herança dos céus, ele precisou abrir mão de uma herança na terra. Você não vai conseguir receber algo do Senhor se as suas mãos estiverem ocupadas. Se você acha que já tem o suficiente, o que você tem buscado no Senhor? Se você acha que você já é o suficiente, que não precisa de um Salvador, você está desmerecendo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você, meu irmão. Nós precisamos entender que nós não somos suficientes sem Cristo. A nossa suficiência, isso está ligado diretamente a Jesus. Abraão recebe outra promessa, olha que da hora. Abraão, você será pai de multidões. Uau! Valeu, Deus. Mas Abraão, eu quero que você leve seu filho, o filho da promessa que eu te fiz, leva ele para o monte e sacrifica ele para mim. Custou caro ser pai de multidões? Custou barato para ele ser pai de multidões? Sim ou não? Não, custou tudo o que ele tinha. Tem promessas do Senhor que vão nos custar tudo que nós temos. Você vai conseguir viver o auge do seu ministério, daquilo que o Senhor tem te prometido, quando você entregar tudo que você tem e tudo que você é nas mãos dele. Mas fica tranquilo, se você não conhece a história, o Senhor proveu um cordeiro para o sacrifício, gente. Tá tudo bem. Deus não quis o filho de Abraão. Deus queria a obediência de Abraão. A obediência de Abraão em deixar a sua terra permitiu que Abraão recebesse uma terra para os seus herdeiros, muito maior do que a que ele iria receber antes. A obediência de Abraão em entregar o seu filho em sacrifício ao Senhor permitiu que Abraão fosse pai de multidões. O que você está esperando para ser obediente às promessas que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão? Você acha que aquele que tem te pedido algo não tem algo ainda maior para te entregar? Você tem acreditado que as mãos do Senhor estão atrofiadas para você, mano? As mãos do nosso Senhor não são curtas. Os braços dele nos buscam.
mas buscam aqueles que o procuram. Talvez você não tenha encontrado o Senhor, porque você não tenha o buscado de coração. Amém? Isso aí, vamos lá, estou acabando. E entenda, irmão, você não vai conseguir receber nada sem a obediência do Senhor e sem passar por esses processos. Se liga na história de Davi. Davi, quando era pastor de ovelhas, enfrentava ursos e leões. Quem é que sabia que Davi matou ursos e leões quando era pastor de ovelhas? Davi matou ursos e leões, mano. E ele fez mais, ele entrou na cova do leão para matar o leão. Ele era brabo mesmo. A obediência de Davi para ser um bom pastor para suas ovelhas preparou ele para ser alguém que tinha coragem o suficiente para enfrentar um gigante. Na sequência, Davi então é ungido rei. Mas olha que louco, Davi não está mais sendo perseguido por ursos e leões. Agora ele está sendo perseguido por reis. Os processos do Senhor vão te preparar para aquilo que você tem para viver com Ele, mano. E a honra e obediência que Davi tinha ao Senhor, a obediência, a honra que Davi tinha também ao rei Saul, que por mais que o buscavam matar, Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul, mas a Bíblia fala que inúmeras vezes ele honrava Saul, porque ele entendia que Saul era o ungido do Senhor. E a Bíblia fala: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Se o Senhor o escolheu, quem sou eu para ceifar a vida dele? Olha a honra que Davi tinha com o Senhor. Saul tentava matá-lo, e Davi honrava Saul, honrava ao Senhor. Sabe do que aconteceu aí com Davi? Eu não sei se você já ouviu falar, mas ele foi um dos maiores reis que Israel já teve. Porque o processo que ele passou com o Senhor, quando ele era perseguido por um rei, o forjou para ser um grande rei. Ele entendeu o que era ser um mau rei, quando ele foi perseguido por um. E ele se tornou um dos maiores reis que Israel já viu. Irmão, eu não sei o que o Senhor tem pedido para você entregar a Ele, para que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. E talvez você fala: Douglas, para mim isso ainda custa caro demais, mano. Para mim custa caro demais entregar para Ele o meu tempo. Talvez custa caro demais eu entregar para Ele o meu sábado, o meu domingo, a minha semana, os meus dias. Talvez custe caro demais eu confiar a minha família no Senhor. Talvez eu não esteja pronto para isso. Se você não está pronto para isso, relaxa. A Bíblia fala que a jornada com Deus é como se fosse uma caminhada. Se você não está pronto para dar esse passo, volte ao princípio. Busque intimidade com o Senhor. Se você tiver intimidade com o Senhor e ouvir a voz dele, você vai falar: caraca, se Ele falou comigo, Ele existe. E se Ele existe, eu posso confiar nas promessas que Ele faz para mim. Amém? Entendeu a lógica? Quando você fez isso, você acabou de já entrar no segundo passo. Você acabou de adquirir fé, confiança no Senhor. Agora você sabe quem Ele é. E é essa fé e essa confiança com o Senhor que vai te preparar para ser obediente às promessas que Ele tem para você, obediente às ordens que Ele tem ainda para você. Meu irmão, eu não creio em acasos. E eu creio que você não saiu da sua casa hoje com promessas e sonhos que muitas vezes já estão mortos aí no seu coração, para chegar aqui nessa noite, numa quinta viva, e eles ainda permanecerem mortos. Por isso eu queria te convidar nesse momento a levantar no seu lugar.